Ei, queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou a Amanda e este é o Espanha na Real. E para você que tem acompanhado aí o nosso canal nos últimos meses, sabe que janeiro é um mês de muita comemoração por aqui. Além de ter o nosso visto renovado para mais 2 anos, nós também nesse mês de janeiro de 2019 celebramos 1 ano vivendo aqui em Valência, na Espanha. E de verdade, sim, 1 ano passou muito rápido. Realmente parece que foi ontem. Eu não sei o que está acontecendo com o tempo aí, mas tá passando muito depressa, né? Eu me lembro assim que lá em 2017, quando eu ainda conversava com o Silas, eu enfatizava muito essa questão. Nossa, 1 ano, vai demorar muito para passar, como que será que vai ser? E o Silas sempre vinha com aquele discurso, assim, porque nessa época a gente já estava morando em São Paulo há pelo menos 3 anos, e ele falava, olha só, nós estamos morando em São Paulo há 3 anos e o tempo passou rápido e a gente nem sentiu esses 3 anos passar, né? Ele falava assim, nossa, lá também vai ser a mesma coisa, vai passar rápido. E eu meio que desacreditava disso aí. E realmente ele tinha razão, porque passou muito rápido, né? A gente tem uma vida muito corrida, né? Quando a gente se dispõe a emigrar para um outro país, recomeçar a vida, né? São muitos processos que a gente tem que correr atrás, a gente lida com a burocracia, né? As coisas não são no tempo que a gente gostaria, né? E sim no tempo deles aqui. Então isso demanda tempo, né? Não é aquela coisa, eu vou mudar para um país e em 1 mês eu estou com a vida resolvida. Não, a coisa não funciona assim. Leva aí pelo menos uns 4 meses para você ter toda a sua documentação regularizada e a sua vida começar a andar, né? Você começar a viver. Eu lembro de uma outra coisa também que eu falava muito, né? Eu falava, que legal, a gente vai ter um visto de residência, vamos lá pra Espanha, lá tem muitos voos low cost, nós vamos poder conhecer muitos lugares lá na Europa, só que não, justamente por conta disso, né, por conta dos processos daqui demandarem tempo, e quando você resolve um processo, já tá na hora de começar um outro processo. Então, assim, tempo ao tempo, né? Esse primeiro ano é mais assim para você colocar a sua vida nos trilhos, para que a partir do segundo, assim, ela possa começar a andar. Então, se você tá aí no Brasil pensando em migrar para qualquer país, né, principalmente aqui para a Espanha, fica ligadinho nesse vídeo aí até o final, que de repente assim a minha experiência pode te ajudar a você repensar algumas coisas, a colocar aí as ideias no lugar, né, mudar suas expectativas, né, e reavaliar aí as suas prioridades. Então eu quero já te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar as notificações, o famoso sininho, para que assim que a gente subir um novo conteúdo, o YouTube te avise. A primeira coisa que eu quero pontuar com vocês é adaptação. Com 6 meses de Espanha aqui, vivendo em Valência, eu gravei um vídeo falando das minhas percepções dentro dos 6 meses. Claro, assim, muita coisa mudou, né? Com 6 meses eram muitas novidades, né? A gente estava num processo aí intensivo, ferrenho de adaptação. E esse segundo semestre, né, foi onde a coisa começou a rolar e a gente começou a viver uma rotina. Então, o que eu falo para vocês? Uma adaptação num outro país, ela vai ser sempre uma constância na nossa vida. Claro, foi tranquila a nossa adaptação? Foi. Apesar do choque cultural, foi uma adaptação bem tranquila, mesmo porque eu vim com a minha família, com meu marido, com a minha filha. Eu sei que muitas pessoas, quando imigram, vêm sozinhos, né? Muitas vezes vêm na frente para trazer os filhos, a esposa depois, ou porque são solteiros mesmo. Esses, assim, eu converso com muitas pessoas assim, que sofrem um pouco com essa adaptação, porque não tem uma outra pessoa para poder conversar da família, alguém que dê um suporte, que esteja ali junto. Então eu vejo muitas pessoas desistindo da vida aqui porque acham muito difícil, pensam que é muito difícil fazer amizades.
E eu creio que é por conta da falta da família, né? Então, assim, como nós viemos, nós três, eu acredito, assim, que isso foi fundamental nessa questão de um suporte. E outra coisa também, porque a gente já estava adaptado, né? No Brasil, a gente já vivia longe da nossa família, a gente vivia em São Paulo, nossa família no interior, a minha mãe no interior de Minas. Então, a gente já estava acostumado com esse quesito aí de saudade, né? Porque não era sempre que podíamos ver, então isso ajudou muito no nosso processo aqui na Espanha. Mas assim, eu super entendo quando vocês me procuram e falam que não está sendo fácil, que estão há 3 meses aqui, né, que não conseguem fazer amizade, que não conseguem se inserir no contexto, né, eu entendo super isso aí. Então assim, tirando esses pontos, né, que eu citei aí nessa questão assim da gente estar com a família, pra gente assim foi bem tranquilo, né? Claro, como eu disse, os 2 primeiros meses foram complicados, a gente, assim, porque era só a gente, né? A gente celebrou aí, por exemplo, o aniversário da Caterine, só nós 3, né? O meu aniversário também, né? Não tinha muito o que fazer, né? E posteriormente Deus foi nos apresentando amigos, fomos conhecendo pessoas, né? E hoje, assim, eu olho para trás e vejo que tudo isso faz parte do processo, né? Você não vai chegar aqui hoje e fazer melhores amigos no dia seguinte, não é assim que funciona, até mesmo porque tem pessoas de todos os tipos, né? Não é porque estamos na Espanha que existem só pessoas boas, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado e conhecer bem as pessoas, assim, que você se relaciona, né? Mas hoje em dia eu olho para isso assim, eu sou muito grata a Deus assim pelos amigos que nós temos. Não temos muitos, mas os que temos assim são amigos assim muito especiais, pessoas que a gente sabe que pode contar e que eles também podem contar com a gente. Então assim, isso fez muita diferença, né? Principalmente aí no final do ano, Natal, Ano Novo, a gente poder ter famílias, ter amigos com que a gente possa compartilhar essa data foi muito bom. A questão da língua. Como todo mundo sabe, a gente veio pra cá sem falar o idioma, né? Eu sempre converso com as pessoas assim que é muito bom se você conseguir vir já com uma noção do idioma, isso é ótimo, vai te ajudar muito. Mas se não, você pode aprender aqui. Na verdade, depende muito mais de nós do que das outras pessoas estando aqui em aprender o idioma. Claro que se você vier para um país que fala espanhol e só conviva com brasileiros, vai ser muito difícil você aprender o idioma. Então, o que aconteceu com a gente? Foi mergulhar mesmo na cultura. Começar a ver telejornais, programas espanhóis. Por quê? Porque a gente precisa treinar o nosso ouvido, né? Precisa entender o que eles falam, né? A gente precisa dar um jeito de se comunicar. Eu sempre falo assim que a melhor maneira de você aprender o idioma é estar no país daquele idioma, porque daí você não tem como você falar o seu na hora do aperto, né? Na hora do aperto a gente sempre usa o nosso idioma porque sabe que tem alguém ali que vai entender. E quando você tá em outro país não existe essa possibilidade, né? Ou você fala ou você fala, ainda que errado. E não tenha medo, gente, de vir pra cá e falar errado, né? Eles te corrigem, eles te ajudam, não tenham medo. E tipo assim, não fiquem enfurnados dentro de casa não, que você nunca vai aprender o idioma assim. Vai à luta, vai pro campo aí de batalha, converse com as pessoas, ainda que as pessoas assim, muitas vezes não tenham paciência quando você chega assim de te entender, principalmente na hora que você precisa buscar um apartamento, que você precisa abrir uma conta em banco, né, pedir uma informação de alguma coisa mais burocrática. Nesses órgãos, às vezes, as pessoas não têm muita paciência. Mas por quê? Não porque ela não quer te ajudar, né? Mas assim, porque ela tem uma fila de pessoas ali para atender e ela não pode ficar ali só com você tentando te entender, né? Então, assim, nessa questão assim é o que é mais difícil, é o que eu falo assim, que é bom que você venha com o idioma, mas se não, fique tranquilo que você pode aprender aqui tranquilamente, depende de você, de mergulhar aí na língua castelhana. Eu acho que com dedicação tudo é possível, você aprende. Com filhos
Eu acho que é mais fácil, né? Quem vem pra cá com filhos normalmente fala: ai, Amanda, eu tenho medo do meu filho não aprender. Gente, fica tranquila, porque as crianças são os que aprendem primeiro. Quem rala mesmo somos nós, porque a criança vai chegar uma hora que ela vai ter a rotina dela na escola, ela vai ouvir o espanhol 24 horas por dia praticamente, entendeu? Então ela vai aprender a falar. Então assim, se preocupe com você que é mais velho, né, de dar um jeito de aprender. Aqui tem muitos cursos, né, como eu falei, se você, no nosso caso, né, o que ajudou muito foi a questão da igreja, né, não tem tantos brasileiros na igreja, são poucos, então assim, a maior parte do tempo você fala espanhol. E mesmo quando você encontra um brasileiro e fala em português, né, eles começam a fazer piadinha com a gente falando que a gente tem que falar espanhol, porque a gente tem que aprender espanhol para deixar o português pro Brasil. E eles têm razão nessa questão. Então isso ajudou muito a gente. Hoje em dia, assim, a gente já entende muito bem o espanhol, eu já me comunico bem. Claro que eu tenho muita coisa ainda para aprender, né? Uma língua você não aprende da noite pro dia, né? Os verbos, você não aprende todos os verbos, porque a língua espanhola, o castelhano é tão rico quanto o português. Então é vivendo a cultura, convivendo com pessoas, que a gente vai aprender, vai descobrindo palavras novas e vai ampliando aí o nosso vocabulário. Então assim, não tenha medo, sabe? Seja o espanhol, seja para um país de língua inglesa, de língua francesa, sabe? Vai a campo e busque se integrar com eles. Você vai ver que é possível sim. A questão dos espanhóis, né? As pessoas falam assim: ai, Amanda, mas espanhol é muito fechado, eles são grossos, eles são isso, eles são aquilo. Gente, eu não posso falar assim pelas outras regiões. Eu posso falar pelas regiões que eu já estive e pela que eu vivo. Por exemplo, onde eu vivo aqui em Valência, eu não tenho do que reclamar. A gente foi muito bem recebido, né? Os espanhóis são muito receptivos, né? São aquelas pessoas assim que puxam papo com você na fila do mercado, né? No ponto do ônibus, se você tá no médico, né? Eles estão sempre assim buscando uma maneira de conversar. Se você tá num café ou levando seu cachorrinho para passear, o seu filho para escola, eles sempre dão um jeito assim de te abordar, né, e conversar com você. Então assim, pra mim, assim, eu não tenho nada do que me queixar. Aqui em Valência, assim, eles são maravilhosos, né? Eu convivo com espanhóis. Então, assim, já fui convidada para tomar café na casa deles, sim. Claro que isso não é da noite pro dia, né? Você precisa criar aí um relacionamento, um vínculo com eles, né? Na verdade, eles estão certos, né? Nós brasileiros, assim, que somos muito abertos, já conhecemos hoje e já queremos que a pessoa vá na nossa casa tomar café e aquele monte de coisa. Eles não são assim e a gente precisa aprender a respeitar, mas eles te conhecendo com o tempo, você passa a frequentar a casa deles e tá tudo certo. E a gente fica muito feliz com isso. A questão da comida. Os espanhóis, gente, eles comem muito bem. Claro que é muito diferente, assim, do que nós brasileiros estamos acostumados, né? A gente tá acostumado com arroz, feijão, né? E aquela carne ali, uma saladinha todos os dias, né? Eles comem diferente. Você vê que os espanhóis, na verdade, no dia a dia, eles não comem tanto arroz, a não ser quando é na paella, né? Que é uma delícia também. Eu não sou muito fã de frutos do mar, nem de pescados, né? Então eu sempre opto pela paella ou de verduras ou de pollo com coelho. Ainda que eu como coelho sem saber que é coelho. A primeira experiência que eu tive da paella não foi tão boa, eu não gostei muito. Mas depois, assim, em um local que eu fui, fizeram uma paella, assim, muito boa, que eu tive, assim, que rever os meus conceitos. Então eu gostei muito. Então, pra quem gosta muito de frutos do mar, de pescado, assim, vai se dar muito bem aqui. A comida deles, assim, é muito rica e eles comem muito bem. Na verdade é engraçado, porque aqui eles tomam café da manhã até umas 9 horas, né? Às 11 horas eles chamam de almoço um lanchinho, né? O que é almoço pra gente não é almoço pro espanhol. É um lanchinho ali, como se fosse uma merenda, né? Eles comem ali entre 11 e meio-dia, comem um lanchinho.
E o almoço, que para eles é a comida, é servida a partir das 2 horas da tarde. Bom, eu coloquei aqui a questão da saudade, mas eu acabei falando isso lá na adaptação, né? Na questão de estar aqui só ou com a família, realmente a gente sente falta, né? De familiares, de amigos, mas graças a Deus pela internet, pelo WhatsApp, que nos permite estar assim juntinho das pessoas que a gente gosta. Estamos satisfeitos com o nosso visto e com a vida que ele nos proporciona, apesar de não podermos trabalhar em território espanhol, né? Quem tem esse visto aqui não é aposentado, né? Porque tem um trabalho no Brasil que te permite ser feito, né? Mesmo à distância, né? Então, assim, a gente trabalha sim, trabalha bastante, né? Claro, sim, que a gente tem muito mais horas livres, né? Do que trabalhando, né? Que realmente hoje o trabalho que a gente faz, né? Trabalhar à distância, né? Um trabalho que não exige, assim, tantas horas como se estivéssemos no Brasil, né? A gente faz uma parte, claro que a gente tem uma equipe que auxilia a gente, que se não fosse essa equipe, né? Não seria possível, assim, essa administração de longe, né? Mas a gente trabalha sim, dá duro sim, até mesmo porque a gente precisa se manter aqui. Como eu disse, a diferença é que você não vai trabalhar 8 horas por dia. Normalmente 3 horas você já consegue resolver tudo que você tem para resolver, né? Então, faz falta um trabalho aqui? Faz. Eu não vou dizer para vocês que não faz falta, principalmente para quem está acostumado a uma rotina no Brasil, de trabalhar, né? Principalmente a gente que veio de uma vida de São Paulo, né? Uma vida corrida, né? Uma vida bem assim estressante até, né? Chega um momento que você sente falta dessa correria, né? Do trabalho. Não que seja ruim, mas eu acho que acredito que é uma necessidade do ser humano de ter algo para fazer. Então, com isso, a gente vai preenchendo com outras rotinas, né? Com trabalhos ministeriais, né? E isso vai suprindo essa falta, né? Que o trabalho físico de estar ali em algum lugar fisicamente todos os dias, de ter um compromisso todos os dias, faz. E nisso já desmistifica muitas coisas assim que as pessoas me perguntam, que acham que quem tá aqui com visto de residência não lucrativa não faz nada, né? Tem uma vida boa, né? Eu não sei se as pessoas, se é de maldade, né? Ou se é porque as pessoas desconhecem mesmo esse visto, né? E nós como seres humanos, a gente tem uma mania mesmo de julgar as pessoas, né, sem conhecer. Então não é isso, não estamos aqui. Eu sei que tem outros youtubers também que a pessoa pensa a mesma coisa, tá? E que recebe comentários assim como estes que eu recebo. Então não é assim, a gente trabalha e trabalha sim, e muito, né? Talvez não de uma maneira que você aí no Brasil trabalha, está acostumado, mas de uma maneira diferente. E a gente não se arrepende mesmo de ter vindo com esse visto. Então esse visto, ele tá dentro do que a gente esperava, né? Dentro das expectativas que a gente já tinha gerado com isso, né? Que aí vai para a parte final, que é a cereja do bolo. E a questão da qualidade de vida, né? Que daí tá junto aí com quem busca esse tipo de visto ou qualquer um outro visto, né? Ter paz, né? Você poder ir e vir, não ter o seu direito de ir e vir cerceado, né? Por conta da violência e por conta de tantos problemas sociais que a gente enfrenta aí no Brasil. Realmente, assim, é muito bom você poder andar numa cidade que tem uma boa infraestrutura, que tem um bom transporte público, que se preocupa com a pessoa, que tem uma mobilidade física e que se preocupa, assim, com a sua população no geral. Então, assim, hoje em dia, a gente vê a nossa filha, Kátia, por exemplo, indo e vindo sem maiores problemas, conseguir pegar um ônibus, se encontrar com as amigas, ir ao shopping, né, para tomar um lanche, papear. Isso é muito bom, poder ir para a escola, voltar, né, sem você ficar tão preocupado. Claro, existe uma preocupação? Existe sempre a preocupação, né, que ninguém tá livre de nada nessa vida, né? Então, assim, a gente tem que entregar as coisas nas mãos de Deus e
né? Mas assim, é totalmente diferente de uma vida que a gente vivia no Brasil, com medo de você andar de carro com os vidros fechados, se restringir a sair da sua casa em certos horários, ter que levar e buscar o filho na escola, né? Se o filho quer sair, você tentar fazer a cabeça dele para que ele não saia, né? Porque você sabe que é perigoso. Realmente foi uma excelente escolha, né? Quando eu vejo hoje, eu já não me imagino assim, poder andar com o seu celular na rua, você ver uma coisa legal, tirar uma foto, pegar o seu celular, ligar para alguém, sabe, gente? Não tem nada que pague essa liberdade. Então, eu acho que a cereja do bolo aí é a questão da qualidade de vida que você tem muito. Fora os acessos aos bons produtos que você tem. A gente como família aqui crescemos muito, muito, muito nesse ano. Claro, assim, que a gente teve um choque assim em casa, porque não estávamos acostumados a ficar tanto tempo junto. Então, assim, o que pode acontecer é que você vai descobrir um lado do seu marido, da sua esposa, do seu filho, né? Que você não conhecia, mas faz parte do processo. É uma questão de você conversar aí, se adaptar e se ajustando, né? Porque é difícil para todo mundo, né? Não é só para um. Então, assim, no geral, a gente tem muito que agradecer a Deus, né? Tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente viveu esse ano, tudo que a gente tem para viver aí no próximo ano. E eu quero deixar aí uma palavra aí para você que eu li hoje até no meu devocional, eu compartilhei aí nas redes. Fica até a dica, se você não nos segue aí no Instagram, @canal Espanha na Real, eu compartilho umas coisas bem legais, é uma forma também da gente ter um contato assim mais fácil, né, pelo direct. Então muitas pessoas assim conversam comigo e querem desistir, estão 3 meses aqui na Espanha e acham que tipo nada vai mudar, né? Eu quero te dizer que as coisas não são da noite pro dia, é um processo de adaptação. Então assim, respeite os processos, né? Pare e pense, né? No que eu preciso crescer, o que eu preciso mudar, né? Para eu poder me adaptar a essa nova fase, porque muitas vezes a gente vem com aquela coisa na cabeça, né, de que a gente vai ser o mesmo, né? Ah, o que eu sou aqui no Brasil, eu vou ser na Espanha, em qualquer lugar do mundo. E não é assim, né? Esse processo de imigração faz a gente mudar bastante, faz a gente repensar várias coisas, né? E faz da gente um ser humano muito melhor, né? Eu quero compartilhar com vocês o que eu li hoje aí no meu devocional, uma frase que fica aí para você que tá pensando aí em desistir, né, de voltar para trás. A sua história ainda não terminou e o melhor foi guardado para o final. Então acredite muito nisso, né? Essa frase aqui veio até de um texto lá de João 2, 3-10, uma história aí de o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho. Essa história é muito conhecida, né? Que quando o vinho acabou lá numa festa de casamento, né? Jesus pegou a água e transformou em vinho e foi servido e todos ficaram admirados porque pensaram assim, nossa, normalmente se serve o vinho bom no começo e depois o pior vinho depois que todo mundo já tá meio alterado, né? E nesse caso não, você deixou o melhor vinho pro final. Então assim, o melhor ainda está por vir, querido. Creia nisso, sabe? Creia muito nessa palavra, assim, o melhor sobre a sua vida está por vir, independente da circunstância, independente do que você tem enfrentado aí nesse primeiro ano de imigração, né? Não desista, seja firme, né? Creia assim nos sonhos que Deus colocou no seu coração e lute até o final. E se por um acaso não conseguir, né, não tem problema nenhum admitir que não deu certo. Então é isso, queridos, isso que eu queria compartilhar com você aí esse nosso primeiro ano. A gente tá muito feliz, né? Muito grato. Faria tudo de novo, viu? Se tivesse que voltar lá em 2017, voltar para aquela correria louca, frenética, cheia de dúvidas de como seria, a gente voltaria, né? Porque tudo que Deus faz é bom e os planos dele são melhores do que os nossos. Então, um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau!